E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Lucas, eu sou desenvolvedor e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre a minha experiência aprendendo o desenvolvimento de jogos e realmente realizando um sonho que é criar meu primeiro jogo indie. Eu sempre fui apaixonado por jogos desde a minha infância e eu sempre fui apaixonado por uma classe específica de jogos que eram os jogos indies, que eram feitos por estúdios pequenos ou às vezes por uma só pessoa. Jogos como Stardew Valley, Celeste, Wizard of Legends, nossa, esse jogo é incrível, inclusive, se você não jogou, jogue. Ou Balato, enfim, temos, assim, uma classe de jogos e muitos jogos que foram feitos por estúdios pequenos ou às vezes uma pessoa só. E eu sempre fui apaixonado por isso, eu sempre pensei, putz, eu quero criar o meu jogo. E eu resolvi criar esse canal para você acompanhar a minha jornada nesse desenvolvimento. E a gente vai fazer as coisas do zero. A gente vai aprender como fazer uma engine, a gente vai aprender sobre OpenGL, a gente vai aprender sobre texturas, renderização, sobre shaders. A gente vai aprender tudo do zero, juntos. Eu espero que você fique comigo e vamos compartilhar esse processo juntos e vamos aprender. E quem sabe vocês podem me ajudar a criar o meu jogo no futuro. E é isso. Então, bora lá para a tela do computador aprender um pouco mais sobre OpenGL. Vamos abrir aqui o nosso querido Newvim. E eu quero mostrar para vocês como que tá o nosso setup inicial. Bom, a gente não tem basicamente nada, né? Porque a gente está começando. Mas a gente está utilizando aqui algumas bibliotecas que eu quero mostrar para vocês. A gente está utilizando uma biblioteca chamada GLFW, uma outra biblioteca chamada GLAD, e eu linkei aqui uma biblioteca também chamada STB_Image. Vou explicar um pouco sobre como elas funcionam em vídeos futuros, à medida que a gente for utilizando elas. Mas a gente vai começar já falando sobre a mais importante delas, que é a biblioteca GLFW, que é uma implementação do OpenGL, basicamente. Então vamos para a tela do tablet, que eu vou explicar para vocês mais ou menos como isso funciona. Então estamos aqui na tela do tablet e vamos entender como que é a biblioteca GLFW funciona. Basicamente, a gente está tentando pegar uma implementação do OpenGL, certo? Então temos ali o nosso querido OpenGL, que basicamente é uma biblioteca, vamos dizer por enquanto, que desenha as coisas na nossa tela. Então o OpenGL, ele vai desenhar as coisas, certo? Então o OpenGL ele vai desenhar as coisas na tela, correto? Então ele desenha. Maravilha. Só que o OpenGL, ele nada mais é que uma documentação, ele é como uma interface. Ele não dita como que a implementação daquele código deve ser feita. Ele só diz quais são os inputs e os outputs das funções do OpenGL. Então, temos diversas implementações do OpenGL, e a implementação mais famosa para o aprendizado é a GLFW, certo? E vai ser a implementação que a gente vai utilizar. Então, o GLFW nada mais é que uma implementação do OpenGL. Mas vamos também dar uma olhada em como que o OpenGL funciona por trás dos panos para a gente entender todas as coisas que a gente vai estar escrevendo daqui para frente, porque é bastante coisa, vai ter muito código. Então, vamos entender primeiro o que é o OpenGL. Então, o OpenGL, ele nada mais é que uma máquina de estados, certo? Então, uma máquina de estado. Eu trouxe aqui uma foto que é o que eu gostaria que você imaginasse como OpenGL. Então o OpenGL, ele funciona como uma interface, onde você vai apertar vários botões, imagina uma interface de piloto de avião, por exemplo, onde você vai apertar vários botões e isso vai se tornar um estado, uma configuração, por assim dizer. Então você vai configurar ele, quando você quiser desenhar alguma coisa, você vai passar várias configurações, e a partir dessas configurações, você vai chamar funções para desenhar. Draw, certo? Desenhar. Mais ou menos dessa forma que o OpenGL funciona. Então ele é uma máquina de estados, e essa máquina de estados é como se fosse uma grande configuração que a gente pode modificar com o código, e modificando essa configuração a gente consegue desenhar alguma coisa na tela. Tão simples quanto isso. Então, bora voltar para a tela do computador. Maravilha, então voltando aqui para a tela do computador, vamos fazer o básico para criar uma janela? Então, para a gente criar uma janela, a gente precisa primeiro inicializar o GLFW, que é a nossa biblioteca para gerenciamento de janelas, basicamente, e a implementação do OpenGL.
Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer para trabalhar com GLFW é importar essa biblioteca, obviamente. Então, vamos dar aqui um include GLFW e aqui temos o nosso header, maravilha. E vamos começar a programar aqui a nossa função. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, obviamente, é inicializar o GLFW. Então, a gente vai rodar aqui GLFW init, certinho, muito bem. E a gente precisa passar algumas configurações iniciais relacionadas à versão do OpenGL que a gente vai utilizar. Para essa série inicial sobre Flappy Bird, eu resolvi utilizar a versão 4.3 do OpenGL, que é uma versão relativamente recente, mas ao mesmo tempo é uma versão que tem compatibilidade com as versões antigas, então vai funcionar na maioria dos sistemas. E vamos partir com essa nossa versão. Para a gente configurar a versão, a gente utiliza uma função chamada glfw window hint. Lembra quando eu estava falando sobre passar as configurações para o OpenGL? Essas funções que a gente está chamando aqui, elas basicamente são formas da gente passar essas configurações para o OpenGL. Então, é basicamente dessa forma que a gente vai trabalhar com ele durante toda a série. Então, vamos chamar aqui glfw context version major, certo? Porque a gente vai definir a versão major, que vai ser a versão 4, certo? Vamos chamar novamente, só que agora a gente vai passar a versão minor, que vai ser 3, e a gente vai passar o perfil do OpenGL que a gente vai utilizar. Como a gente quer utilizar as funcionalidades mais recentes do OpenGL, a gente vai passar o profile core, que tem essas funcionalidades mais recentes. Então a gente vai chamar mais uma vez o window hint. Vamos apagar tudo que está aqui dentro. Vamos chamar glfw OpenGL profile, certo? E vamos passar aqui glfw OpenGL core profile. Maravilha. Então, com isso, a gente está definindo para o OpenGL que a gente vai utilizar a versão 4.3 e que a gente vai utilizar o perfil core das funcionalidades do OpenGL. Como eu estou no Mac, tem mais uma window hint que a gente tem que passar, que é específica para o Mac. Então, eu vou colocar isso dentro de uma macro. Então, a gente vai dar um ifdef. Se estivermos Apple and if, se estivermos na Apple, vamos passar mais uma window hint, que vai... Vamos passar aqui. Certo, ele vai ser glfw OpenGL forward compat e vai ser gl true. Com isso, a gente fez a inicialização do glfw. Tão simples quanto isso. Vamos ver se o nosso programa está rodando? Então, vamos rodar aqui um make. Ele vai demorar um pouquinho aqui para inicializar, porque eu acabei de inicializar esse projeto, então ele vai fazer o primeiro build e deu tudo certo. O projeto foi buildado maravilhosamente. Voltando aqui para o código, agora a gente precisa criar a nossa janela. Como que a gente vai fazer isso? Vamos... basicamente, criar utilizando uma função chamada glfw create window. Vamos definir aqui em cima algumas constantes de tamanho para nossa tela. Caso a gente precise utilizar, né, durante o código, reutilizar, a gente tem essas constantes globais aqui. Então vamos definir aqui const width, vai ter 600, isso vai ser um int, né? E height. Gente, um disclaimer aqui, eu tô escrevendo todo o código em inglês. Eu acho mais simples, por entender inglês, eu acho mais simples escrever o código em inglês, porque daí toda a codebase fica em inglês. Então, se você não entender alguma coisa, se tiver alguma dificuldade, o código vai estar no GitHub e você consegue entrar, fazer uma tradução se você precisar, para entender o código um pouco melhor. Mas eu super recomendo que você comece a estudar inglês, porque isso é muito importante para você ler a documentação. Qualquer coisa que você for fazer relacionada a jogos, tem muito conteúdo em inglês. E esse é, inclusive, um dos motivos de eu estar criando esse canal, para construir uma comunidade em português que também gosta de jogos. Mas super recomendo aí o inglês. Ah, eu errei aqui, o width, na verdade é 800. E height, então é a largura, né, e a altura da nossa tela. Vamos passar estes carinhas aqui, width e height, certo? Aqui a gente passa um título, certo? Então isso vai chamar, vamos chamar de Flappy Bird. Esses dois parâmetros aqui a gente pode passar nulo. A gente não vai escolher nenhum monitor ou coisa do tipo. A gente vai deixar que o OpenGL decida o monitor default, basicamente. Essa função, ela vai retornar uma glfw window. Ela vai retornar um ponteiro para essa window. Temos aqui uma window
E a gente pode checar, obviamente, se essa window realmente foi criada. A gente consegue fazer isso basicamente dando um window igual a null pointer, né? Se for igual a null pointer, a gente vai fazer algumas coisas aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é um alerta de erro. Para fazer isso, nós vamos importar aqui o nosso queridinho IOStream e vamos dar um failed to create window. Tão simples quanto isso. E cd endel para a gente printar isso na tela. Fora isso, a gente vai também dar um glfw terminate, porque a gente quer que o glfw finalize caso não tenha criado a janela, porque não tem o que a gente fazer sem uma janela. Então vamos dar um terminate nele. E por último, dar um exit failure, porque a gente está finalizando o nosso programa em estado de falha, porque alguma coisa que não deu certo e essa janela não foi criada, basicamente. Agora, a gente precisa passar para o OpenGL essa janela e dizer: OpenGL, essa janela é o nosso contexto. Eu quero que você desenhe as coisas nessa janela. E como que a gente faz isso? A gente vai chamar a seguinte função, glfw make context current. E aqui ele vai receber uma window pointer. Maravilha, temos uma window pointer ali em cima. E passamos essa window pointer para baixo aqui. E a partir desse momento, o glfw vai utilizar essa window como o context dele para desenhar as coisas na tela. Fechou, então. Vamos ver se isso aqui está compilando. É sempre bom a gente estar rodando, né, compilando o nosso código para ver se tudo está funcionando, se está indo como os conformes. Então vamos rodar um make aqui. Certo, warning, é uma warning apenas, mas tudo deu certo, ele buildou o nosso programa. Agora, a gente vai entrar numa segunda parte que a gente vai vir aqui para o tablet, que é o glad. Vamos primeiramente importar o nosso menino glad, então include glad glh.h, né? Ele tem que ser importado antes do glfw, porque o glfw usa ele também, então tem que ser importado antes. E agora a gente vai dar um load nele e eu vou ir para o tablet para explicar por que a gente tem que fazer isso. Então estamos aqui no tablet e vamos falar sobre o nosso menino glad. Para que serve essa biblioteca? O que acontece? O OpenGL, ele não roda na sua CPU, né? Então ele não roda no seu processador. O OpenGL, ele roda na sua graphics card. E cada graphics card implementa o OpenGL de uma maneira, certo? Então você tem lá a sua NVIDIAzinha maravilhosa, ou AMD, né? A sua graphics card. E aqui que mora o OpenGL. Só que daí tem um problema. Cada graphics card e cada sistema operacional implementa o OpenGL de uma forma. Então, as funções do OpenGL, né, então as functions dele, elas são guardadas em pontos diferentes da memória, então da memory. Então, o que o GLAD faz? Ele basicamente é uma ponte que pergunta para a graphics card onde está a tal função. Então, assim, você tem lá GLDraw, por exemplo. Não existe essa função, mas vamos fingir que existe. Temos lá a função GLDraw. Aí ele vai chegar lá na sua graphics card e perguntar onde está essa função, onde eu consigo chamar ela. E isso vai retornar um endereço. E esse endereço é o endereço que o glfw vai utilizar para chamar essa função. E isso faz com que o seu programa, né, isso faz com que o seu jogo possa ser rodado em diversos sistemas operacionais, em diversas graphics cards, por conta do GLAD. Voltando agora para o computador. Então estamos aqui de novo no computador. Vamos chamar a seguinte função, glad load gl. E esse cara, ele recebe basicamente uma função que ele vai utilizar para chamar, para conversar com a graphics card, que vai ser, no caso, glfw get proc address. A gente passa só o nome da função, a gente não precisa chamar ela aqui dentro, certo? A gente só precisa dizer para ele, ó, é esta função que você vai utilizar como callback. Então, temos o glad inicializado a partir deste ponto. Então, a partir de agora, a gente já tem a nossa janela criada. Só que ela vai ser criada e destruída logo que o nosso programa inicializa. Porque a gente não tem o nosso while loop, o nosso loop de jogo. Então, basicamente, o nosso jogo ele inicializa e desliga. Basicamente, o nosso jogo ele finaliza logo que ele é inicializado. Então, a gente precisa de um loop infinito ali que vai rodar até que a nossa janela precise ser fechada. E como que a gente faz isso? Existe uma função, a gente vai chamar aqui um while loop, né? Existe uma função que se chama
glfw window should close. A gente passa aqui um ponteiro da janela para este cara e a gente vai negar esta função, né? Então a gente vai alterar aqui, vai utilizar a negação para mudar a booleana. Então se ela for falsa, ela vai para verdadeira, se ela for verdadeira, ela vai para falsa. E isso basicamente diz para a gente: enquanto a janela não estiver sendo fechada, você vai rodar esse código aqui no while loop. E qual que vai ser esse código que a gente vai rodar? Por enquanto vai ser uma coisa extremamente simples. A gente vai só dar uma limpada no display, a gente vai limpar o que foi desenhado na última iteração do loop. A gente faz isso utilizando gl clear color e a gente pode passar uma cor aqui. No OpenGL, tudo funciona na medida de -1 até 1. Tudo. Então a gente vai passar 3 floats, que são o nosso RGB. Então eu vou passar aqui, eu já fiz uma colinha aqui embaixo de quais vão ser as floats para ficar uma cor bem legal pra gente. 0.3, 0.3 e a gente passa também então seria RGBA, né, que é temos o alpha também, que no caso a gente não vai querer que tenha transparência na nossa cor, então a gente passa um aqui que o OpenGL vai entender como não queremos que tenha transparência. Depois a gente dá um gl clear e gl color buffer bit. Isso aqui basicamente vai limpar o buffer onde as cores são guardadas. É mais ou menos isso. Novamente, eu tô aprendendo junto com você, então muitas coisas aqui eu também não sei direito, mas a gente vai aprendendo na medida que a gente for escrevendo aqui o nosso código. E por último, a gente vai dar um glfw swap buffers. Então, esse glfw swap buffers, eu vou ir para o tablet e eu acho que vai fazer mais sentido, então bora lá. O que acontece? O glfw, ele tem 2 buffers, certo? O que é um buffer? É basicamente um espaço na sua memória do computador, né? Então, ele é um espaço onde você pode guardar coisas. Então, o que acontece? O glfw, ele tem 2 espaços na sua memória. Para que ele tem esses 2 espaços, né? Basicamente, se você tivesse apenas um espaço de cor, você teria um glitch no seu while loop. Por quê? Porque enquanto ele está desenhando uma coisa, ele depois teria que popular novamente o buffer para desenhar outra coisa. Então você teria esse buffer aqui populado e daí ele desenharia alguma coisa na tela, certo? Então ele faria um desenhozinho aqui maravilhoso. Aí depois ele ia precisar apagar o que está aqui dentro desse buffer e desenhar outra coisa, né? E guardar outra informação que daí geraria uma nova imagem. Só que a gente tem esse espaço de tempo aqui. Então, nesse espaço de tempo, a sua tela vai ficar escura. Você não vai ver nada. Então, o glfw, ele faz um esquema muito interessante que é, ele intercala entre buffers. Então, enquanto ele está utilizando esse cara aqui para desenhar, esse cara aqui está sendo populado para o próximo desenho. Então ele basicamente vai fazendo esse swap entre um e outro para desenhar as coisas e não ficar aquele flicker na tela, aquele chiadinho na tela. Bem bacana, né? Então bora voltar para a tela do computador. E por último, a gente roda aqui um glfw poll events. A gente ainda não vai utilizar os eventos, né? Mas basicamente são apertar botões, clicar na tela, esse tipo de evento. A gente ainda não vai utilizar, mas eu vou deixar aqui já o código para caso a gente utilize no futuro. Eu vou dar uma limpada aqui no código para deixar ele um pouquinho mais bonitinho e vamos lá. Maravilha! Então a gente tem aqui as fases do que está acontecendo no OpenGL. Então agora vamos tentar novamente dar um build no nosso código. Ó, buildou. Buildou é porque roda. Então vamos ver. Flappy Bird failed to create window. Vamos entender o que está acontecendo. Isso é completamente normal. Eu espero que a gente consiga resolver isso. Vamos entender. Então bora debugar esse código aqui. Então, pessoal, voltei aqui. Basicamente, utilizar a versão 4.3 talvez não seja o ideal no momento. Eu vou tentar entender no futuro por que a versão 4.3 não estava funcionando muito bem, mas eu troquei aqui para a versão 3.3 e ele funcionou maravilhosamente. Deixa eu buildar aqui, rodar o nosso menino e olha só aqui a nossa janelinha criadinha com o nome Flappy Bird, com as proporções que a gente tinha definido, né, a resolução. Então ela está aqui, maravilhosa. E num próximo vídeo eu vou tentar explicar
por que que o 4.3 não estava funcionando ali naquele caso. Mas é isso. Bom, gente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. No próximo vídeo, a gente vai entender um pouco mais sobre como a gente pode inicializar alguns buffers e algumas configurações para finalmente desenhar um triângulo na tela. Futuramente, a gente vai transformar esse triângulo em um quadrado. A partir do momento que isso virar um quadrado, a gente vai adicionar uma textura do passarinho do Flappy Bird e a gente vai tentar controlar esse passarinho, fazendo ele mover para cima e para baixo, até que a gente tenha o jogo finalizado do Flappy Bird. Então, essa é a ideia por enquanto. Eu espero novamente que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.